Olá, meu nome é Wellington, sou advogado e nesse final de semana nós tivemos acesso a uma notícia que causou um certo furor nos fóruns de discussão jurídica, em que se relatava ali a absolvição de um jovem da acusação de estupro de vulnerável, porque o juiz considerou que o caso concreto indicava uma relação consensual, motivo pelo qual ele considerou um namoro precoce. Antes de aderir a certas desinformações, digamos assim, é importante entender qual que é a diferença desse estupro de vulnerável, que é considerado seja a conjunção carnal quanto qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos de idade, e esse namoro precoce. Para que seja configurado esse namoro precoce, alguns elementos precisam estar presentes ali no caso concreto. Por exemplo, essa relação ela é consensual, não só entre as partes envolvidas, mas entre os familiares, pai, mãe, todos estão cientes e concordam com esta relação, são permissivos. A comunidade local observa essa situação, enxerga com naturalidade. Se esse contexto estiver presente, o juiz vai considerar, ou pode considerar, como foi no caso, um namoro precoce. Existe parte da doutrina que adere a essa posição, trazendo ali argumentos de adequação social, a sociedade está mudando, a sociedade tem sido cada vez mais conivente com esse tipo de situação, entende como adequada socialmente, os pais permitem, então configura ali, pode configurar que a relação ela é lícita e que, portanto, os atos entre as partes não são atos ilícitos, não estão marcados pela ilicitude. No estupro de vulnerável, evidentemente, existe uma situação de clandestinidade, claro, né? E também de resistência, enfim, não é consentido, né? E muitas vezes é caracterizada pelo abuso da confiança, uma pessoa que é próxima, a falta de discernimento da criança. E esse é um ponto que causa muita discussão. Por quê? Nesse caso específico, quando eles passaram a se relacionar, a menina tinha 12 anos e o rapaz tinha 17. Então nós temos ali uma capacidade relativa de um e incapacidade pela própria legislação da menina, 12 anos, protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo mais, e pela própria legislação que prevê 14 anos como a idade para se consentir sexualmente. No entanto, o juiz considerou, relativizou essas questões para conhecer de uma questão maior, né, que era a consensualidade, o espírito ali comunitário e tudo mais. Para alguns, é preciso que haja um critério objetivo, que a própria legislação entregou. 14 anos, abaixo de 14 você não pode. É estupro de vulnerável, independentemente de consensual ou não, de consentido ou não. Grande parte da doutrina defende isso, há precedentes com relação a isso. Já uma outra parte da doutrina, defendendo essa posição de adequação social, de evolução da sociedade, de consenso comunitário e etc., diz que se houver a presença desses elementos, portanto, um namoro precoce está configurado. É uma questão complexa, que mexe muito com a escala de valores das pessoas, da sociedade, de uma forma geral. Eu, particularmente, confesso que estou mais tendente para a corrente que, enfim, a gente tem que ter uma previsão mínima, a gente tem que ter um mínimo de segurança para dizer até quando. E aí esse tipo de discussão acaba se desdobrando sobre a maioridade penal e outras coisas, né? Há quem defenda, por exemplo, que a maioridade penal ela deve ser revista para justamente se observar essas características. Se o indivíduo tem capacidade de discernimento sobre seus próprios atos, sobre o que ele fez, sobre o crime que ele não cometeu, as consequências, premeditação. Se esses elementos estiverem presentes, parte aí já defende que não. Então ele tem que ser julgado como se adulto fosse, afinal de contas ele compreende perfeitamente as circunstâncias. Então essa capacidade de discernimento também tem que estar presente. Olha, você
concordou com esse relacionamento, você está ciente das consequências disso, você sabe que engravidando isso implica em ter um filho e abdicar de toda de parte da sua existência para cuidar desse ser humano, etc. Entendo, gosto e quero manter. Bom, não há o que fazer, o Estado não vai acorrentar a pessoa para impedir ela de viver da forma que melhor lhe convier, desde que não prejudique terceiros. Então, compreendendo o caso concreto com toda essa dimensão, foi que o magistrado acabou ali decidindo por absolver da imputação, até porque, convenhamos, nesse caso, prende o cara, e aí? Né? Enfim, isso vai causar mais bem à sociedade ou mais mal? Nós teremos mais despesas no âmbito prisional, a relação vai continuar. Então, houve ali uma ponderação que, embora eu discorde do raciocínio, eu compreendo e acho que é até razoável. Mas é um debate que realmente mexe muito com a escala de valores. Eu particularmente entendo que se a legislação diz uma coisa, não há por que ficar relativizando algo que é tão objetivo, um dado que ele é tão concreto como a idade. Né? Então, não gosto muito, me parece que invade a esfera legislativa e acho que deve haver limites para a interpretação do magistrado em relação à lei. Não dá para ficar interpretando de qualquer forma. 14 é 14, é um número objetivo. Então não há margem de manobra para se dizer que a legislação está errada. Não gostou, legisla, sai da magistratura, vai para outro lugar. Porém, foi a decisão que foi dada e acho que ela, ainda assim, ela é razoável. Porém, acredito que o debate não tem que ser na esfera judicial. Acho que não pode ficar invadindo, tem que ser na esfera legislativa. É lá, nos representantes do povo, que devem ser resolvidas essas questões. E o que os representantes do povo decidirem e legislarem é o que deve prevalecer, né? Sob pena de nos tornarmos, como estamos a caminho, um Estado judiciário de direito. Fiquem com Deus. Dúvidas, críticas, ameaças, links na descrição. Até a próxima.